Saravá a todos os orixás. Oi, salve Umbanda, vamos saudar as 7 linhas dos orixás. Hoje eu vou pedir que a gente faça o nosso relaxamento na força de Ogum, né? Dia 23 agora é dia de Ogum, de São Jorge. Mas para que a gente já entre nessa semana com toda essa energia, né? E é importante que a gente tente absorver o mais possível dessa energia. Então, eu vou pedir para que vocês encontrem uma posição confortável. Os olhos. E tome uma respiração bem profunda. O máximo que você conseguir. Respirando pelo nariz, soltando pela boca. Tome mais uma respiração bem profunda. O máximo que você conseguir. E vai relaxando. Relaxe o seu pescoço. Relaxe os seus ombros. Relaxe a face do seu rosto, seus olhos, lábios. Tome mais uma respiração bem profunda. O máximo que você conseguir. Relaxe os seus braços, mãos. Relaxe o seu tórax. E tome mais uma respiração bem profunda. Relaxe o seu abdômen. Relaxe suas pernas e pés. Se houver alguma parte tensa, vai relaxando. Aproveite esse momento. Vou pedir para que você, nesse momento, tome uma respiração bem profunda. E ao exalar lentamente, comece a visualizar um portal. Um portal que vai te conduzir, nesse momento, aos campos do Maitá. A força emanente de Pai Ogum. E vai passando. Na frente desse portal, Pai João da Mata vai te conduzir a formar uma egrégora. Visualize esse mensageiro de luz. E deixe que ele conduza você. Tome mais uma respiração bem profunda. Vamos formando, cada um no seu tempo, essa imensa egrégora. E com ela formada nesse momento, eu vou pedir para que você visualize ao centro dessa egrégora 3 luzes. 3 torres de luzes que ligam a terra ao céu. Uma torre dessa com a luz branca, outra torre com a luz vermelha e a próxima com uma luz azul. E deixe que o seu chakra frontal se conecte a essas torres, como se estivesse nesse momento trocando a sua energia. Tome uma respiração bem profunda e sinta a energia de Pai Ogum. Deixe que cada linha de Ogum possa atuar nesse momento. E perceba que é formado mais uma egrégora atrás, uma egrégora de fortalecimento. E começa a se apresentar algumas linhas, como Ogum Beira-Mar, Ogum Yara, Ogum Matinata, Ogum Malê, Ogum Megê, Ogum Rompe-Mata, Ogum 7 Espadas, Ogum 7 Ondas, Ogum de Ronda, Ogum Choroquê. E outros que estão se fazendo presente nesse momento.
E deixe que a energia desses guerreiros possa adentrar nos seus pensamentos e no seu corpo, como uma forma de limpeza espiritual. Tome uma respiração bem profunda. Ogum, orixá das batalhas, mas das nossas próprias batalhas, das nossas crenças limitantes, dos nossos medos, dos nossos preconceitos, das nossas batalhas diárias com nós mesmos. Aquele que nos fortalece para que possamos dar o primeiro passo. Ogum é isso, a força que nos conduz, que nos faz dar esse primeiro passo e acreditar que cada um é capaz de vencer cada uma dessas crenças limitantes que eu falei, com uma respiração bem profunda. E deixe que essas luzes possam envolver cada um da sua forma e da maneira que cada um gostaria que ela pudesse ser absorvida. Tome uma respiração bem profunda. E eu diria que se Pai João da Mata fosse ler uma oração e passar para cada um, talvez ele, nesse momento, diria: Jesus adiante, paz e guia, encomendo-me a Deus e a Virgem Maria, aos 12 apóstolos, meus irmãos. Eu andarei vestido e amado com as armas de São Jorge, para que meus inimigos, tendo pés, não me alcancem, tendo mãos, não me peguem, tendo olhos, não me vejam, e nem em pensamento eles possam me fazer mal. Armas de fogo, o meu corpo não alcançarão, facas e lanças quebrem, sem meu corpo tocar, cordas e correntes se arrebentem sem o meu corpo amarrar. Jesus Cristo, me proteja e me defenda com o poder de sua santa e divina graça. E Deus, com sua divina misericórdia e grande poder, seja meu defensor contra as maldades e perseguições dos meus inimigos. Glorioso Ogum, glorioso São Jorge, em nome de Deus, estendo-me o seu escudo e as suas poderosas armas, defendendo-me com a sua força e com a sua grandeza, e que debaixo das patas do seu fiel ginete, meus inimigos fiquem humildes e submissos a vós. Salve Ogum, salve São Jorge. E com essa energia, e com essa oração, eu peço que vocês continuem com os olhos fechados, absorvendo o máximo, enquanto o Rogério faz a nossa abertura e a nossa oração. E ainda diante dessa egrégora formada, pedimos, Senhor, que aqui estamos neste instante, nesta noite, reunidos em vosso nome. Em nome de Jesus, em nome de todos os orixás de nosso Deus Olorum, a Virgem Maria Santíssima e de nosso Pai João da Mata, guia espiritual que nos acompanha nos estudos, para realizar uma reunião de intercâmbio com os nossos irmãozinhos do espaço, através dos nossos estudos. Esperamos, Senhor, podermos receber e sentir a presença dos guias e protetores espirituais de cada um de nós, dos nossos guardiões e guardiãs,
dos nossos anjos protetores, trazendo-nos os bons entendimentos, as boas palavras de conforto, de carinho, de amor e de esclarecimento. E ao receber a visita dos nossos irmãos mensageiros de luz, também possamos ter um ponto de luz no universo, através das nossas preces, através do nosso entendimento, através dos nossos estudos. E que sejamos esse ponto de luz para aqueles espíritos que eventualmente estejam perdidos, mais abertos a aprenderem. Que possamos mostrar-lhes a grande realidade do seu momento e ajudá-los através das nossas orações. Rogamos a todos os caboclos e caboclas, todos os pretos velhos e pretas velhas, a todos os herês, a todos os guardiões, que nos amparem, nos protejam, nos livre de todo e qualquer mal, e que na força de nosso Pai Ogum, na força de São Jorge e de todas as falanges de Ogum, pedimos permissão para iniciar os nossos estudos dessa noite, com a devida proteção, com a devida luz, com o devido entendimento, que nos fará melhores seres humanos. Que assim seja, Senhor, e assim será. Lentamente, vão retornando para o aqui e para o agora, tomem uma respiração bem profunda, movimentem lentamente os seus pés, movimentem as pernas, isso, lentamente. Movimente agora os dedos das mãos, movimentem os braços, lentamente movimentem o pescoço, isso, abram os seus olhos e retornem para o aqui e para o agora. Tomem uma respiração profunda, isso. Muito bem, muito bem. Todos bem aí? Todos tranquilos? Muito bem, relaxados, em estado alfa, prontos aí para assimilar e aprender. Isso é muito bom. Muito bem, vamos lá, vamos iniciar então os nossos estudos aqui desta noite. Deixa eu só colocar na forma correta aqui. Opa, postura aqui. Muito bem. Deixa eu ver aqui, ok, pronto, agora nós conseguimos subir. Muito bem. Perfeito, pessoal. Vamos lá. Na última aula nós falamos sobre a postura de terreiro, né, que o médium deve ter. O médium deve estar preparado para entrar, tendo respeito ao sagrado, à organização, à disciplina, né, que são temas tão importantes dentro de um terreiro, aliás, dentro de qualquer organização. Se você não tiver o respeito, se você não tiver a organização por si só, cada um dentro da sua função, e a disciplina de todos, não tem jeito, nada vai para frente, né? Isso é uma lei do universo, inclusive. E nós falamos também bastante sobre antes do início dos trabalhos. Falamos sobre a importância, o que é desejado, né, antes do início do trabalho, para que a gente não entre numa sintonia negativa, porque senão nós claramente teremos ali contato com esses espíritos mais hostis, né, indesejados. Que mais? Dificulta a nossa incorporação. Se nós entramos com uma sintonia negativa dentro do terreiro para um trabalho, ou dentro de uma casa espírita,
adentramos com nossa energia baixa, nossa energia numa frequência de negatividade muito grande, naturalmente nós vamos fazer isso, vamos atrair essas energias mais hostis. E é claro que vai dificultar a nossa incorporação. O que mais? Vamos sofrer ataque da espiritualidade inferior, vamos tratar dessa forma, né? Mas a própria obsessão, vamos sofrer esse tipo de obsessão, vamos abrir portas para a espiritualidade inferior. O que mais que a gente sente quando nós baixamos a nossa vibração? Dores repentinas, apatias, desejo de não ir para o trabalho, desejo de não estar trabalhando ali na prática do bem, do amor, da verdade, da justiça, da caridade. Vão pintar, né, como eu falei aí, diversas convites, reuniões, tudo para te tirar do foco. Uma vez que nós baixamos a guarda, todos esses acontecimentos vão ocorrer. Inevitavelmente, se não todos, uma boa parte, um ou outro, mas vai ocorrer. Porque você baixou a sua guarda, deixou o campo de energia deletéria adentrar no seu ser, no seu pensamento, no seu corpo, e naturalmente, nós vamos ter algum tipo de problema. Então eu coloco aqui, a paz interior começa quando você não permite que outras pessoas controlem as suas emoções e também a espiritualidade. Porque se tem uma coisa que a espiritualidade sabe fazer muito, muito, muito bem, é nos desestruturar emocionalmente. Emocionalmente eles nos desestruturam, né? Geram conflitos, arrumam conflitos, nos colocam diante de conflitos, e isso tudo abala a nossa estrutura emocional. Abalou a estrutura emocional, abrimos um campo imenso para ter acesso a essa negatividade. Mas, graças a Deus, para tudo nós temos aí uma solução, né? E aí eu coloquei também na semana passada que o vigiar e orar, né, ele é fundamental para que você não entre em processos de tentação, para que o espírito esteja sempre preparado, pronto ali, né, para não deixar a carne falar mais alto, para não deixar as emoções falarem mais alto, né? E aí o que a gente sempre prega? Para todo médium, não tem jeito, todo médium é vítima, pode ser vítima se não orai e não vigiai. Então o que a gente pede? Para que o mantenha-se calmo e paciente, firmando ali no seu propósito, né, orando, vigiando. Tem uma coisa, gente, que a gente tem que aprender, todo médium tem que aprender, isso na verdade para todos, independente de serem médiums ostensivos ou não, mas para todos nós temos que aprender a ter controle emocional diante das mais diversas situações que vão aparecer na nossa vida, seja de trabalho, seja de estudo, seja na vida familiar e também dentro da vida espiritual. Então nós temos que aprender a controlar as nossas emoções. Por isso que manter-se calmo e paciente diante de qualquer situação, mesmo aquela que você muitas vezes sabe que você está sendo obsediado, já é um autocontrole, já é uma porta importante para que você possa vencer essa batalha. O que mais? A gente sempre recomenda para que o médium chegue pelo menos 30 minutos antes lá no terreiro. Para quê? Para que ele ajude na preparação do trabalho. Ah, mas então você está querendo me sacanear, você vai me colocar para trabalhar. Não, não é isso. Acontece que você chegar 30 minutos antes, você tem afazeres dentro da casa. E isso já vai te desligando do mundo lá fora. Imagine você chegando no ambiente de terreiro para você trabalhar, ou no centro espírita, faltando 5 minutos para começar. Primeiro que você já chegou voraz, né? Chegou ali de uma forma já meio descontrolada, porque você estava um pouco atrasado, você sabe que você tem que se trocar, você tem que ir lá, uma série de situações, alguns ritos são determinados antes de você
iniciar um trabalho. Então você já vai chegar esbaforido ali, cansado, preocupado, com a mente acelerada. Então, o ideal é que pelo menos uns 30 minutos antes você entre, e ali você começa a entrar na egrégora da casa. Ajuda a preparar uma coisa, ajuda ali o seu dirigente espiritual, ajuda na cantina, ajuda na preparação do ambiente, não importa. Para que você se desligue do ambiente externo, para que você comece a ficar mais próximo ali do que é necessário, né? Para você se desligar e estar com um pensamento voltado para dentro do terreiro. Nós temos que sempre lembrar que todo trabalho desenvolvido dentro de um terreiro, gente, todo ele, nunca vai ser para o dirigente, né? Nem para a assistência, mas sim para Deus, para todos os orixás que ali estão, para os guias e protetores espirituais que vão trabalhar ali naquela noite. Quando você faz isso, desligado de tudo e de todos, se entregando para agradar a espiritualidade, podem ficar absolutamente tranquilos, que vocês entendam essa palavra recompensa, tá? Então, serão recompensados proporcionalmente àquele sentimento que você está colocando ali. Claro, de acordo com o seu merecimento. No momento certo, na hora certa, da forma correta. Essa recompensa, ela vem em bênçãos mesmo, em momentos de alegria, em êxtase de alegria trabalhando ali. Então, isso tudo é muito considerado pela própria espiritualidade. Tá bom? Diga, Paulo. É a Carol. Eu acho, pelo meu ver, quando a pessoa faz algo pensando no retorno, eu acredito que ela não está fazendo de coração, porque eu acredito que quando a gente está fazendo algo de coração, eu não estou indo fazer um trabalho para o terreiro, eu estou fazendo um trabalho para mim, para eu poder me desenvolver, para ter um trabalho que seja mais fluido, para a gira ser mais tranquila, ser mais leve. Não que eu vou estar lá para poder isso acontecer ou ter algo em troca. Eu por ver, eu tenho isso, né? Perfeito, perfeito. É isso mesmo, Carol. Eu não tenho dúvida que quando a gente vai para lá, eu costumo dizer que a gente, às vezes, não se pergunta o porquê que nós trabalhamos. Por que você se doa? Por que você, no nosso caso, né, que são as sextas-feiras as nossas giras, por que eu vou lá? Na verdade, eu já começo 6 horas da tarde, porque eu começo o meu preparo, né? Aí depois eu pego, eu saio, vou comprar flor, aí depois eu volto, aí depois eu pego a Patrícia, a gente vai para o centro, aí tem todo o preparo, ou seja, das 6 até as 2 horas da manhã, eu estou dedicado. Por que eu faço isso? Vocês já pararam para perguntar isso? Por que eu faço isso? Porque é uma recompensa? Não. É como a Carol comentou, não tem recompensa. Não tem recompensa. Há um senso de responsabilidade em tentar proporcionar àqueles que vão até a casa um atendimento, uma graça a ser alcançada. São pessoas que precisam da graça, como eu já precisei outras vezes. Esse é um ponto. Segundo ponto é a minha melhora. Eu não gosto de falar a palavra evolução, porque até o ruim evolui. Se você tem uma doença ruim, ela evolui, não evolui? Então eu não gosto de usar a palavra evolução, eu gosto de usar a palavra melhora. Então eu me torno melhor como ser humano, eu me torno melhor nas minhas compreensões, porque se tem uma coisa que a espiritualidade e o trabalho faz com a gente, é nos deparar com situações onde a gente reflete demais. Onde a gente olha e fala, meu Deus do céu, por que eu estou reclamando? Meu Deus do céu, por que está desta forma? Então, quando eu coloco a recompensa, não é que a gente espera a recompensa, mas
seremos recompensados. Claro, porque a espiritualidade, ela analisa, ela vê todo o esforço. Eu não tenho a menor dúvida disso. Eu não peço recompensa alguma, porém eu sei que eu sou recompensado, porque eu sou tão agraciado em tantas coisas na minha vida, que eu sei que a espiritualidade está movimentando. Ela olha o meu esforço, ela olha o quanto eu me dedico para levar ao próximo. Esquece ego, esquece aparecer, não é nada disso. Eu só quero levar um bem-estar ao próximo e melhorar a mim como ser humano. É isso que eu quero. É o fazer o bem sem olhar a quem, né? Sem olhar a quem. E eu acredito que depois de muitas situações que eu já passei, eu só faço o que deve ser feito, sabe? Porque a gente fala, Deus é bom o tempo todo. Muitas vezes não dá certo, tá? A gente critica, mas tudo tem um propósito, né? Então a recompensa vem, mas muitas vezes de forma inesperada e no nosso dia a dia. Sendo que a gente doou um pouquinho da nossa energia naquele momento para uma pessoa que estava necessitando mais. E aí, no caso, essa recompensa vem no nosso dia a dia, uma benção recebida, às vezes pequenas coisas na vida, a gente acaba sendo agraciado. E as recompensas, pessoal, não são, na maioria das vezes, não são materiais. Não são materiais. A recompensa que eu digo para vocês é até mesmo a gente encarar uma situação difícil que aparece na nossa vida, mas com calma, sabendo que você está protegido, sabendo que você está amparado. Isso é uma recompensa também. Quando você sente a presença de algo a mais, que não está físico ali, mas você sente que está do seu lado. Fala, opa, isso é uma recompensa. A espiritualidade, porque assim, uma coisa é certa, né, Carol e ao Ricardo que se manifestou aqui também. Se você não é um médium, vamos lá, primeiro, você assumiu a mediunidade, você assumiu o seu trabalho mediúnico, vamos lá, o seu trabalho de livre e espontânea vontade, correto? Ninguém colocou um revólver na sua cabeça, te ameaçou para você falar, não, foi livre e espontânea vontade. Ora, se ela é livre e espontânea vontade, se eu tenho o A, o B, o C, o D dentro do terreiro, que se dedicam de corpo e alma, e aí o F, o G, o H não se dedica tanto, é natural, gente, dentro do centro a gente vê as diferenças de graças alcançadas. Quando eu falo em recompensa, porque espiritualidade é igual nós, né? Para quem é dono de uma empresa, a espiritualidade também ela olha dessa forma. Poxa, eu não vou deixar de amparar aquele que se dedica de corpo e alma frente ao outro que vai lá, não está muito preocupado, ora vai, ora não vai, aí firma uma vela, não firma, aí quer... É natural, vai ser diferente. Né? Eu entendo que tem que ser dessa forma, tem que ter uma diferença aí. Senão você não tem o equilíbrio. Você não tem equilíbrio, tá bom? Então, são essas recompensas que eu falo, que é para a gente pensar um pouco aí. Que mais? Em relação a nos prepararmos para evitar que a gente entre aí numa zona de conflito, de negatividade espiritual, eu acho que essas recomendações são as mais utilizadas, além do próprio trabalho, da prática do amor e da caridade, tá? Vamos falar um pouquinho aqui agora do início dos trabalhos, né? Como, depois de tudo que começou, agora nós vamos para a parte prática. Aqui é uma sequência, eu quero deixar claro para vocês que é uma sequência apresentada na maioria das doutrinas, independente do segmento da Umbanda, tá? Mas é um preparo, é uma ritualística que é basicamente de norte ao sul do país. Eu já aviso, na minha casa, por exemplo, é diferente. Os rituais, a sequência dos rituais que eu vou colocar é diferente na nossa casa. E assim pode ser talvez na sua, e tudo bem, tá? Mas é só para a gente entender como é que funciona né, no início dos trabalhos, na prática agora,
cada uma dos itens aqui. Bom, o que é recomendado? É de bom tom. Se eu já falei que era para os médios chegarem 30 minutos antes para se envolver nos trabalhos, naturalmente, recomenda-se, né, que os médios, os cambones, adentrem ali no congá ao menos 15 minutos antes, 10 minutos antes dos trabalhos. Por que isso? Porque é a hora que você vai se recolher em silêncio, vai se recolher em oração, para que você possa estabelecer um contato com a egrégora da casa e ali firmar a sua cabeça na corrente, para que você possa desenvolver e trabalhar. Basicamente, você precisa, é o primeiro passo para você adentrar. Importante, gente, para quem não sabe, é obrigatório, você pisou no Campo Santo, que é o Congá, aquela região toda ali, que tem o altar, onde os médiuns ali trabalham, obrigatório você pedir licença, você saudar para entrar, para pisar naquele solo sagrado. Como é feito pela maioria, você faz ali um sinal da cruz 3 vezes, repetindo ali por Olorum, por Oxalá e por Ifá. E aí você repete também da mesma forma quando você sair do congá. Existem médios, existem casas que recomendam que você, após fazer esse pedido de entrada, né, que você saúde também o seu orixá de frente, seu orixá ancestra, seu orixá juntó, tá? Mas vai depender de casa para casa. Mas é muito normal você ver saudando dessa forma, tá bom? E aí pode ser também algumas casas que falam que é o seu guia-chefe de frente, que você está saudando, perfeito? Então, isso é importante. Silêncio já é uma prece, 15 minutos antes, você vai entrar ali, fez a consagração do espaço, né, daquele solo sagrado, entrou ali, pediu licença, que é assim, ó, como está nesse desenho aqui, tá vendo? Ó? Mesmo para quando você vai visitar uma outra casa, você que é médium, for visitar uma outra casa, recomende-se que ao entrar nessa casa, você também faça a mesma coisa. Não é porque não é a sua casa que deixou de ser um solo sagrado, você vai fazer a mesma coisa para entrar nesse congá. Vamos ver aqui. Depois de feito isso, algumas casas já permitem. Você fez ali pediu licença para entrar no congá, algumas casas permitem que você automaticamente vá bater a cabeça ali no congá, ou em algum espaço no solo reservado ali, para que o médium bata a sua cabeça, tá? Se você está visitando uma casa, aí você tem que observar ali como que é. Muitas vezes você vai fazer a pedido de licença para entrar, adentra, e ali, se você quiser, se for assim permitido, você faz como estão aqui, ó, o pessoal desceu, ali ele pede a bênção ali do congá, tá bom? Bate cabeça ali no congá. Ou, às vezes, tem que passar primeiro pelo dirigente, pedir a bênção do dirigente, para depois bater a cabeça, aí você tem que observar como que é a casa, tá? E aí seguir claramente o que é colocado dentro da sua casa, quando você está trabalhando. O que mais? Quando os trabalhos começam, então é importante que todos ali estejam em estado de alerta, que a gente fala, principalmente respondendo às saudações do sacerdote que está ali trabalhando, e com bastante firmeza, gente, com bastante firmeza. E cantando os pontos ali com alegria, com entusiasmo. Por que que a gente fala isso, né? Existe todo um fundamento para isso. Porque, primeiro, você, repito, você está ali de forma espontânea, de livre vontade, né? E os orixás, a casa, a vibração, ela necessita desses cantos, dessas palmas, dessa alegria que é colocada ali pelo filho ou pela filha de fé.
né? Por quê? Porque através dessa alegria, através desse entusiasmo, através dessa firmeza de palavra, de propósito, a gente começa a bloquear as entradas negativas, né? Dentro ali, os nossos pensamentos vão se externando, vão saindo dali os pensamentos negativos, e a gente fica com aquela egrégora extremamente positiva. Por isso que é fundamental nós fazermos isso com bastante entusiasmo, com bastante alegria. Servir, né, praticar a nossa religião, gente, ela tem que ser servida com alegria. Não tem jeito, ela tem que ser servida com alegria, tá? Então, responder em alto e bom tom, né, as saudações ali aos orixás, que é invocado ali pelo sacerdote, com bastante firmeza, cantar os pontos com bastante alegria, bastante entusiasmo, bater as palmas, né? Então, feito isso, você traz um equilíbrio, você traz uma energia, uma força muito grande dentro do terreiro, dentro daquele espaço. Aí, então, via de regra, nós passamos para a defumação. O que é defumação? Né? E como a postura do médium ela é fundamental nesse momento. A defumação, ela é a purificação. Praticamente, gente, todas as religiões utilizam a defumação. No terreiro, a gente utiliza em pessoas, utiliza no próprio ambiente, né? Você cruza todo o terreiro através da defumação antes de você abrir os trabalhos. Você defuma objetos. Então, a defumação, ela proporciona uma desagregação, né? Ou mesmo uma espécie de libertação, vamos dizer assim, das más energias que estão ali espalhadas. Porque você tem todos os elementos, o elemento ígneo, você tem a fumaça, você tem os incensos, você tem as ervas, então como se isso subisse nas paredes ou passasse pelas pessoas e objetos e fosse arrancando, fosse desagregando literalmente essas energias, derretendo essas energias, para que você possa ali ficar muito bem. Em dia de trabalho, que você vai lá executar o seu trabalho mediúnico, então é fundamental para a preparação do ambiente e a estabilidade do ambiente das pessoas ali dentro. Ela é fundamental. Para se receber uma defumação, a gente deve ficar ali com os braços abertos. Não estou passando para vocês o que a maioria dos centros vão fazer, tá? Fica ali com os braços abertos ou semi-abertos para frente, com as mãos espalmadas para frente ou para o alto, né, para que você comece a receber ali a sua graça, e quando o turíbulo estiver ali na sua frente, você dá uma volta inteira em sentido horário, né, ou, de repente, o próprio, quem está fazendo a defumação vai atrás e defuma, então depende do ritual, depende de como a casa faz. Mas, via de regra, vocês vão ver que o médium, ele gira, né, vai colhendo aquela fumaça e coloca, passa ali nele também, tá bom? Lembre-se que essa fumaça, ela sobe por gravidade, é natural, né, gente? Então, não há necessidade de ficar puxando ali muita fumaça. Fiquem tranquilos, a defumação, do jeito que ela está sendo feita ali, é mais do que o suficiente. Então, você tem ali o carvão que está em brasa, você tem as ervas, né, e tem o poder ali de absorver e destruir essas energias, como eu disse, ela dissipa, ela desagrega qualquer energia negativa que esteja atrapalhando ali, tá bom? Que mais? Aqui, ó, aqui é dentro da cultura árabe, pessoal, isso aqui é um incensário deles lá também, tá? O nosso, aliás, não é o nosso, todos, né, todas as religiões, o nome desse defumador aí, na verdade, não é defumador. O nome correto a ser utilizado é turíbulo, tá? Nós vamos ver lá na frente depois como é que funciona. Esse daqui é um incensário do budismo, tá? E esse daqui do catolicismo, né? Que ele também é um turíbulo que ele movimenta. Então, percebam que a defumação está em todos os lugares. Quando eu fui para a China, para você entrar na Cidade Proibida, você entra ali tranquilo, né? Mas existem alguns pontos da Cidade Proibida que eles deixam os incensários
de 1 metro, assim, de diâmetro, né? Vasos enormes, assim, com 1 metro de diâmetro, e você, para entrar ali naquele determinado portal, né, que eles colocam, você tem que passar por esse incensário também. Eles falam que é para retirar as energias negativas, porque é um solo sagrado que você está entrando, tá? Então, isso é culturalmente, o mundo inteiro, praticamente todas as religiões, utilizam o incenso, utilizam a defumação, utilizam a defumação, tá bom? Justamente com os mesmos propósitos de limpeza. A defumação em todas as religiões vai ter o mesmo propósito, que é o propósito da limpeza. Muito bem, feito a defumação, aí nós iniciamos o trabalho, né? Começa ali o trabalho. Tem casas que você faz, primeiro bate a cabeça e depois faz a defumação. O que eu estou colocando aqui é uma sequência do que está anotado aí na maioria dos livros publicados, tá bom? Muito bem. Próximo passo, então, é o momento em que o filho de fé, com bastante humildade, pede a proteção do nosso orixá maior, Oxalá, para o desenvolvimento do trabalho dele ali naquela noite, naquele dia, né, que ele está ali se dedicando. E o procedimento correto é o filho caminhar até uma esteira, via de regra, os centros têm ali uma esteira, ou uma toalha. Então, esse filho vai até ali, sem pisar nessa esteira, ou sem pisar nessa toalha, e de frente para ela, ele se ajoelha. E aí, com as costas da mão, ele ajoelhado com as costas das mãos, aqui, essa parte, porque essa daqui é onde a gente pega tudo, então é uma parte que eles chamam que é uma parte impura, né? Aqui não. Essa parte é uma parte que há uma pureza maior, você tem pouco contato com tudo, né? Do lado externo. Então, ajoelhado, você coloca as costas da mão e consagra aquela esteira fazendo o movimento da mesma forma, o sinal da cruz, dizendo por Olorum, por Oxalá, por Ifá. E aí você repete isso 3 vezes, e aí sim, em seguida, você deita ali de bruços, com a barriga para baixo, firma a sua testa ali naquela esteira ou naquela toalha, e com as mãos postadas assim, né, abertas, né, você espalmadas, né, para cima, e ali você pede então que você receba aquela bênção, né, que Oxalá possa naquele momento te conceder a bênção, te conceder a graça. Então, você pode falar, salve meu pai Oxalá, peço a sua bênção para a minha vida e para os trabalhos dessa noite. Há algo a vocês acrescentarem no momento que vocês estão batendo a cabeça também, que é pedir que naquele momento os seus chakras comecem a ser alinhados. Porque toda a energia que vem do Congá, como você está de frente para o Congá, ele entra no seu chakra coronário, passa por todos os chakras, sai pelos chakras dos pés, porque nós temos chakras também, depois nós vamos ver isso daí lá nos pés, na sola dos pés, ele sai dali em direção à rua, em direção à tronqueira, ou seja, ele descarrega o médium por completo em direção à tronqueira, puxa a energia negativa. E é importante, gente, que vocês deem esse significado. Deem esse significado que vocês vão ver como vocês levantam melhores, como você fala, meu Deus, eu estou bem. Tudo que havia de ruim em mim agora puxou lá para a tronqueira, foi colocado nas profundezas da terra. Estou equilibrado, estou com meus chakras alinhados, estou abençoado. Minha coroa está abençoada por Oxalá. Então a gente tem que dar intenção. Quando a gente dá intenção, dá significado, a gente se restabelece, a gente sente a energia. A gente não é que sente, a gente reconhece a energia, que é diferente.
Além de sentir, você reconhece, fala assim, eu estou reconhecendo que eu estou limpo. Consigo sentir isso no meu corpo. Para quem não sabe, eu estou falando aqui por Olorum, por Oxalá e por Ifá. Olorum, gente, é Deus em Iorubá. Oxalá, naturalmente, seria o seu imediato, o seu orixá maior imediato a Deus, que, por analogia, nós utilizamos Jesus, né? E Ifá é o grande comunicador de Orumilá, é o grande comunicador de Deus, é o Espírito Santo, é o nosso Espírito Santo, tá bom? Então, fiquem tranquilos, quando eu falar por Olorum, por Oxalá, por Ifá, associem por Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo e pelo Espírito Santo de Deus, porque o Ifá é isso, é ele que traz a palavra de Orumilá, é ele, o Espírito Santo, que a gente vê, né, nos evangélicos falando, o Espírito Santo trouxe a revelação, né? Realmente, o Espírito Santo é o que fala, é o que traz as mensagens diretas de Deus, tá bom? E para os povos africanos não era diferente, eles também tinham isso, né? Aliás, eles tinham primeiro, né, porque a origem de tudo saiu de lá, tá bom? Então, muito bem, você fez isso, deu esse significado, você automaticamente você consegue sair bem, você sente, reconhece aquela energia que te fez bem, tá bom? Então, esse é o nosso procedimento para bater a cabeça, dar esse significado. Em seguida, feito isso, você se recolhe, fica ajoelhado ali novamente, e se quiser consagrar a esteira na saída, sem problema, se não quiser, o importante é na entrada você fazer esta consagração, esse pedido de licença, o reconhecimento de que aquela esteira ou aquela toalha é muito sagrada. Afinal de contas, ela está tomando conta da sua cabeça, do seu ori, está tomando conta do seu corpo naquele momento, e você estará recebendo as graças de nosso Pai Oxalá. E todo esse processo ele deve ser feito de uma forma rápida, né? Até porque, imagine, se você tem ali 50 filhos trabalhando ali, se cada um, né, ficar ali um tempão esperando, a gira já vai começar muito tarde. Então, eu imagino que ali 10, 15 segundos, você dá o significado exato para tudo isso que eu disse, sente essa energia, levanta e vai ali para o seu canto, já em recolhimento total, em oração, aguardando o início ali da gira, certo? Aqui eu trouxe um exemplo, né, de como bate cabeça, com as mãos espalmadas aqui para cima. Aqui também em cima da esteira, com a toalha, como eu disse para vocês. Muito bem. Feito isso, algumas casas, após isso, ela pede para que você... Algumas casas têm a liturgia de pedir a bênção. Então, o filho de fé daquela casa, ele vai se aproximar do sacerdote ou da sacerdotisa de forma humilde, ele vai pegar ali na mão direita, né, do seu sacerdote, da sua sacerdotisa, e vai pedir a bênção, né? E a bênção, meu pai. Alguns centros vocês vão ouvir a palavra mucuyu, meu pai, ou colofé, meu pai. E aí ele vai responder, mucuyu Nzambi, meu filho, que é assim, o mucuyu, meu pai, é me abençoe, né, meu pai, me abençoe, mesma forma que você pedir a benção, mas a palavra mucuyu é em Urubá, e colofé em Banto. Então, depende do tipo de umbanda que, qual a raiz ela é mais predominante. Se for um Banto, você vai ouvir colofé, e se for Yorubá, vai ser mucuyu. E a resposta será mucuyu em Zambi, ou seja, que Deus te abençoe. Zambi, aliás, desculpa, é o contrário, tá? Mucuyu, meu pai, é um Banto. E aí ele vai responder mucuyu em Zambi. O que é o Zambi? Deus também. Então, o Olorum,
no povo iorubá, é Deus. Zambi é do povo banto e significa Deus também, tá bom? E aí Colofé, que é a mesma coisa, mesmo significado, tá? Então ele vai pegar a mão direita, vai fazer isso, beija ali a mão do sacerdote, em seguida ele pega a mão do sacerdote que ele beijou e coloca na sua testa, né? E finalmente beija novamente. E aí, durante esse processo, o sacerdote ele vai responder que Oxalá te abençoe, Omuculiu Inzambi, meu filho, Colofé Olorum, meu filho, que Deus te abençoe, enfim. Aí vai depender do que o zelador ali, o sacerdote, sacerdotisa fala, desde que na sua casa tenha. Então, repito, mais uma vez, aqui a gente está colocando o que acontece na maioria das casas de norte a sul. Na nossa casa, por exemplo, nós não temos isso. Né? Bateu cabeça, o filho retorna para lá, não precisa ser pedido a bênção ali para o zelador ou para o dirigente espiritual ali da casa. É a humildade fazer isso, gente, né? Para quem coloca isso dentro das suas casas, é a humildade em reconhecer a liderança ali daquele pai, daquele dirigente da casa, né? Então é chegar de forma bastante humilde, reconhecendo o valor que tem nele dentro da casa. Esses beijos, né, na mão, de você colocar na testa, eles configuram um ato de amor. Lá no nosso centro, alguns irmãos, a gente até se cumprimenta dessa forma, né? E é uma forma, realmente, configura um ato de amor, de reconhecimento, de concordância, que você está no mesmo ambiente, dividindo aquele mesmo espaço, mas que você tem um respeito ali pelo sacerdote ou pela sacerdotisa da sua casa. Você reconhece isso nele. Reconhece que, de alguma forma, ele dirige um pouco, né, os afazeres da sua vida mediúnica. E que, muitas vezes, esses afazeres da sua vida mediúnica vão impactar na sua vida particular. Então, é um reconhecimento de que ali existe uma pessoa que zela por você, que vai zelar pelos seus passos mediúnicos e que muitos deles refletirão na sua vida particular. O tornarão pessoas melhores. É como um pai cuidando realmente de filhos, tá bom? Eu acho muito bonito, acho bem bacana. E também, gente, quando a gente firma, depois de beijar a mão, quando a gente firma a mão do sacerdote na testa, neste momento ali, o sacerdote está colocando ali a transferência da sabedoria dele para aquele filho. Por isso que eu falei, todo ato ele tem que ter um significado. Você beija a mão, você reconhece no amor daquele ser humano que cuida ali, de certa forma, de você. E quando você coloca a mão na testa, ele está passando um pouco da sabedoria dele, transferindo um pouco da sabedoria dele para aquele filho, para que amanhã aquele filho possa estar conduzindo uma casa, estar naquela casa, seja da forma que for. Então, se você dá o significado exato para tudo, se torna muito mais prazeroso, muito mais bonito, muito mais agradável de você fazer aquilo. Né? Muita gente faz e nem sabe por que faz. E muita gente, quando faz, fala, nossa, por que eu estou fazendo isso? Né? Eu nem queria fazer isso. Não, dá um significado exato, fundamentado, que você vai ver como a sua vida vai melhorar. Muito bem. Aqui eu coloquei uma fotinho para dar um exemplo para vocês de como funciona isso, né? Não é diferente, essa bênção, gente, existe dentro da Igreja Católica também. Quantas vezes você vê aqueles padres, né, que estão iniciando a sua jornada, beijar a mão do padre que é mais velho, que está ali dentro. A quantas, né, quem se recorda que já foi na Igreja Católica vai ver que isso acontece, porque é um reconhecimento de que ali existe uma sabedoria vinda espiritualmente até aquele sacerdote para que ele possa passar aos filhos e passar a todos que necessitam. Tá? E não podemos esquecer do maior exemplo, né, que foi Maria de Madalena, e assim como os apóstolos, que faziam isso com Jesus, que reconheciam nele essa sabedoria, reconheciam nele os direcionamentos que ele davam, que impactavam na vida
né, no dia a dia daquelas pessoas. Muito bem, feito isso, nós temos, então, vamos dizer assim, aquilo que é durante o trabalho, aquilo que acontece durante o trabalho. Para os médiuns que não estejam incorporados, seja qual for o motivo, é indicado que fiquem em pé durante o trabalho, com as mãos dadas para frente. Para nenhum dos médiuns, né, e mesmo os cambones, não é recomendado e nem tampouco autorizado prestar atenção no atendimento dos guias que estão ali incorporados, porque os guias estão tratando muitas vezes de questões bastante particulares ali com aquele consulente, e nós não podemos ficar de olho ali ou querendo escutar, né? Então, você ter a sobriedade, né, e discrição são as palavras de ordem dentro de um terreiro. Então, médiuns não pode, em momento nenhum, não estou incorporado, não estou trabalhando, você não pode, em momento nenhum, sentar. Você tem que estar ali de prontidão, atento. A qualquer momento você pode ser solicitado por uma entidade que está trabalhando ali através de um médium. É fundamental você ter isso em mente. Da mesma forma, não prestar atenção na conversa que está tendo ali, a não ser que a entidade te chame. Tá? Sempre que você for sair do congá para ir buscar alguma coisa, recomenda-se que você deve sair sempre de frente. Você nunca pode atravessar dando as costas para o congá. Não, isso é um desrespeito também. Saia de frente. Peça licença para você. Aí você entrou ali no seu quartinho, no seu vestiário, no banheiro, seja o que for. Porque é um sinal de respeito que você tem com aquele solo sagrado, da mesma forma. Então, é necessário que a gente sempre saliente ali durante os trabalhos que o médium ele não pode deixar a corrente sem a prévia autorização ali do sacerdote ou da sacerdotisa ou do guia que está incorporado trabalhando ali com o dirigente espiritual. Essa autorização, gente, ela, na ausência do dirigente, ou ali não podendo dar a atenção necessária, via de regra, os casos que têm o pai e a mãe pequeno, eles que dão autorização. Então, pode ser feito mediante a autorização deles, tá bom? Então, isso são situações durante os trabalhos que a gente tem que ter um pouco mais de atenção, né? Então, aqui eu coloquei uma fotinho de um terreiro, por exemplo. Se vocês perceberem, quem está sentado aqui, ó, são as entidades trabalhando de frente aqui, alguns consulentes, ó. E aqui atrás, ó, todos os cambones aqui quem está tocando, tal, mas aqui, ó, tá cambonando aqui atrás, né? Ou seja, não fico prestando atenção na conversa ali, mas eu fico atento a qualquer momento para ser chamado. E sendo chamado, eu vou lá e ajudo naquilo que a entidade precisar, naquilo que ela colocar à disposição, tá? E mais aqui? Então, vamos para o encerramento do trabalho. Ao encerrar-se os trabalhos, todos os trabalhadores da casa, sejam médiuns, cambones, ogãs, não importa, eles têm a responsabilidade de recolher e guardar todos os instrumentos de culto. Uma casa, gente, ela não pode ficar na responsabilidade, às vezes, apenas de uma pessoa para recolher, para guardar as coisas. Não dá. Se sobrecarrega demais a algumas pessoas. Então, o correto é você estar lá, você já ficou até esse horário, fica ali mais uns 20 minutos, mas ajuda, colabora, esteja ali próximo, olha, o que precisa? Olha, tem que recolher lixo, tem que fazer isso, não importa.
Tem casas que tem um caseirinho que vai cuidar de tudo isso depois, que é o nosso caso. Lá na nossa casa a gente tem um caseiro que depois a gente vai embora e ele cuida da limpeza. Porém, os itens mais necessários, charutos, as velas, os fósforos, as velinhas, tudo isso, quando termina, o nosso pessoal já sai lá recolhendo todo mundo. Tem alguns que, inclusive, entram, limpam. Já vi lá, ó, né, médium pegando a vassourinha, limpando, tirando, né, o excesso. Principalmente quando nós temos a Maci no dia seguinte, que vai acontecer, por exemplo, nesse final de semana, nós temos trabalho na sexta, a Maci no sábado e fechamento do corpo à tarde. Então, os médiuns ali, eu não vou nominar, mas eu olho, eu percebo. Tem médico que já pega a vassourinha ali, tal, já vai fazendo, o outro já pega a lixeira, já recolhe, mas são poucos, né? Então falta um pouco de envolvimento. Então seja você essa pessoa que vá para frente, que se envolve, que faz, né? Isso é importante para você, não é para o dirigente, não é para a ciência, é para você e espiritualidade que te assiste. Diga, Marli. Abre o microfone. Não estou te ouvindo, Marli. Pior que o seu microfone está aberto, né? E agora? Agora sim. Então, deixa eu fazer uma pergunta para você, que eu sempre tive curiosidade. Quando a gente começa os trabalhos, a gente toca aquela música, não sei se no seu terreiro é assim, nós tínhamos a cortina, né? Não sei se o teu é assim também. Aí a gente canta sempre aquela música, vou abrir a minha Jurema, e quando encerra também, vou fechar minha Jurema. Por que Jurema? Fala Jurema, e tem também a cabocla Jurema. Aí eu ficava dizendo, mas por quê? Por causa dos caboclos? Então, porque a Jurema... a Jurema, assim, ela tem os significados, né? A Jurema é como se fosse um campo sagrado. Nós temos alguns significados. Existe a árvore Jurema, que é uma árvore sagrada, que é os ritos da Jurema, por exemplo, todos eles são feitos diante da Jurema. Você, inclusive, existem algumas consagrações que são feitas com as folhas da Jurema. Então, quando a gente fala da abertura, é uma saudação, é um convite, como a gente estivesse abrindo a Jurema, colocando... A Jurema, como ela tem esse lado sagrado, é que se como ali tivesse como posso dizer, as matas ali da Jurema. Então, é um solo sagrado, é algo sagrado. Por isso que a gente canta, vou abrir minha Jurema, vou abrir meu Juremá. Né? E vou fechar minha Jurema, vou fechar o Juremá. Justamente por isso, pelo simbolismo sagrado que ela representa. E aí, como nós trabalhamos diante de tudo que é vindo da natureza, a gente associa o nosso congá à Jurema, sendo ele sagrado da mesma forma. Tá bom? Muito bem, então nós temos no encerramento essas questões que eu sempre peço para que a gente avalie, né, as nossas posturas dentro do trabalho, dentro do nosso significado ali, né? Que mais? Muito importante, muito importante. Aliás, isso aqui eu trago também que é para durante os trabalhos, tá? Primeira coisa, durante os trabalhos, eu vou voltar um pouquinho durante os trabalhos aqui para a gente voltar no encerramento. Durante os trabalhos, não dá para a gente sair de dentro do congá para ir comer, para ir beber lá um refrigerante, beber bebida alcoólica, fumar um cigarro, ou fumar... Não podemos fazer isso, porque nós estamos ali em corrente. E quando você sai para comer, exceto beber uma água,
vou sair para beber uma água, ou então vou sair para ir ao banheiro, estou muito apertado. Claro, tudo bem. Pede licença, vá até o seu dirigente, a sua dirigente, chegue e fale, olha, eu preciso sair para beber água, eu preciso sair para ir ao banheiro, porque ele dá sustentação na corrente. Ah, mas imagine 10, 20 filhos, todo mundo falando, tá bom, fale para um pai ou uma mãe pequena que tá ali, que ali esteja, para dividir isso com o sacerdote ali, a sacerdotisa, mas é importante, porque essa corrente não pode ser quebrada. Então, você não pode sair. Isso, gente, além de fazer mal para a corrente, faz mal para quem sai. Porque saiu de forma totalmente desequilibrada, sem a devida autorização, quebrou, né, a forma de pensar, quebrou a corrente a qual você está ali. Naturalmente, você não vai se sentir bem. E ainda pode provocar na corrente a mesma sensação para outros trabalhadores, outros médiuns. Então, a gente tem que tomar bastante cuidado, tá bom? Da mesma forma, no encerramento. A gente não deve tomar a bebida que ficou ali, comer aquilo que foi deixado pelas entidades, né? Acabou o trabalho, você não pode ali pegar e tomar lá uma bebidinha que está ali, ou uma cervejinha. Não, não pode. Ali você continua indo em solo sagrado. Ah, mas acabou o trabalho. Eu sei que acabou o trabalho. Mas a hora que você se desligar plenamente, aí tudo bem. Você tem a sua vida, né? Você tem que curtir, realmente precisa, né? Precisamos disso. Estamos no mundo material e precisamos vivê-lo, né? Senão não tem sentido a gente vir aqui. Então, mas tudo com bastante moderação. Dentro do espaço, dentro do solo sagrado, nós temos que tomar esse cuidado, tá bom? E fiquem tranquilos, né? Principalmente as casas. Não é o nosso caso lá, mas eu sei que tem casas que geralmente colocam as oferendas ali, né? Então, caso haja ali alguma coisa que sobrou ali dessas oferendas, via de regra, a própria casa, o próprio dirigente ou a dirigente, ele distribui, ele divide ali em pequenas porções, cada trabalhador leva lá para sua casa, né? Mas isso sempre com o aval, inevitavelmente o aval do dirigente espiritual, tá bom? O que mais aqui? Vamos passar aqui para o encerramento. Ó, isso aqui, para vocês terem uma ideia, é uma oferenda de Xangô, tá? Muitas casas, além de colocar essa oferenda para o próprio Xangô, ela acaba dividindo essa oferenda também com quem trabalha lá, tá? Mas desde que, repito, permitido pelo sacerdote. Aqui já é uma oferenda, né, para Cosme Damião, para Herê, para Ibeji, que aí é dividido com, né, um momento de recreação com as crianças, que é feito a divisão. Na nossa casa, nós damos passagem para Herês todas as semanas, e atendemos todas as semanas, né, apenas crianças, ou adultos quando são chamados, mas a regra é atendimento a crianças que vão para o terreiro. Nesse momento, a gente oferta ali os pratos, né, o guaranazinho, doce, uma série de coisas para as entidades incorporadas e também para as crianças que estão sendo atendidas. Então, toda semana, ali são 15, 20 minutinhos, mas toda semana nós damos passagem para a linha de Beji. E são oferendas, porque a partir do momento que você está colocando, que você está dividindo isso com as entidades incorporadas, deve ser tratado com respeito de oferenda. Deve ser tratado com respeito de oferenda. Bom? Mais aqui. Bom, depois do encerramento, né? Depois que nós deixamos o terreiro, aí sim a nossa vida retorna à normalidade, né? Não há necessidade de mais nenhum procedimento, a não ser que tenha sido pedido por alguma entidade ou sugerido pelo próprio sacerdote,
Mas, fora isso, vida normal, vida que segue, tá? Importantíssimo, porque nós, como eu disse, estamos no mundo material, vivemos dentro de um mundo material, então nós temos que usufruir do nosso mundo material, tá bom? Eu quero aproveitar e falar aqui para vocês também o seguinte, que nós temos, como eu falei ali das saudações que nós fizemos, né, de bater cabeça, saudamos o Congá, é importante vocês também terem em mente que a maioria da Umbanda trata desta forma, que são as saudações a alguns orixás. Eu vou falar de 3 deles, porque talvez sejam os mais simbólicos, tá? Aqueles que mais a gente vai ver dentro dos terreiros. Além da saudação de Oxalá, que a gente baixa a cabeça, além de fazer, né, o sinal da cruz ali, mas falando por Olorum, por Oxalá e por Ifá, nós temos a saudação a Xangô, e vocês vão notar, e alguns centros fazem também essa mesma saudação com outro significado. Quando vocês verem, por exemplo, as pessoas, vão ficar de lado para vocês verem aqui, ó, saudando aqui assim, ó, 3 vezes, esta saudação é uma saudação direcionada a Xangô, principalmente a filhos de Xangô. Somente, a maioria da doutrina trata assim, tá bom, gente? Somente essa saudação seria, segundo a maioria da doutrina, reservada apenas aos filhos de Xangô, porque eles podem saudar diretamente a coroa do rei, a coroa de Xangô, tá? Mas existem os entendimentos, as correntes, que dizem que quando você faz isso, você está saudando a sua coroa, independente do orixá Xangô. Então, existem pessoas que vão saudar o Congá, ela faz isso. Ou fala determinado orixá, Iemanjá, se a pessoa tem a Iemanjá na coroa, ela saúda porque ela está saudando a coroa dela. Se fala de Ogum, ele também vai fazer isso daqui porque está saudando a sua coroa, que dentro da sua coroa está Ogum. Ah, fala para Oxum e fez assim? Pode, Rogério? Pode, porque essa pessoa, ela aprendeu que essa saudação é da sua coroa. Oxum faz parte da coroa dela, então ela está saudando a coroa dela que tem Oxum. E assim sucessivamente. Mas vocês vão ver em literaturas, vocês vão ver em outras doutrinas, que este cumprimento fica reservado apenas para Xangô, para filhos de Xangô, tá bom? Então, só para que vocês tenham conhecimento. Qual é outra forma de nós cumprimentarmos, né, de saudarmos o orixá? O segundo que a gente mais conhece é Exu, o orixá Exu, que é o quê? Você entrelaça os dedos das mãos, assim, não é isso? Coloca para baixo e gira para a esquerda 3 vezes. Esta saudação é do orixá Exu e do trabalhador Exu e Pombagira, tá? Dos trabalhadores. Então, é uma saudação que é feita. Entrelaça, você fala, Laro Exu, Exu Mojubá, e aqui você 3 vezes apontado para o chão. Por quê? Porque você está colocando os seus chakras das mãos, suas energias, para que a terra puxe, para que a energia de Exu sugue toda e qualquer energia negativa que esteja ali com você, e é claro que é um sinal de respeito, é uma saudação também, tá bom? Esse é o segundo mais conhecido. E o terceiro mais conhecido é de Ogum. Então, vocês vão ver que em algumas casas, você bate no peito 2 vezes, como se fosse uma faca, uma lança, assim, né? Ele vai bater no peito 2 vezes, bate na coroa, né? Então, ele faz aqui, bate e saúda para o alto como se fosse uma espada. Não é? Ogunhê, meu pai. Você vai ver muitos médios fazendo essa saudação também. Então, são essas 3 saudações que eu fiz questão de passar para vocês, porque você também vai ver isso, uma certa constância em alguns terreiros. Certo? Muito bem.
liturgia da Umbanda. Então, na próxima segunda-feira, nós vamos falar aí sobre a parte litúrgica, a parte do ritual, como funciona, né? Para a Umbanda é um roteiro de atos ali seguido para o desenvolvimento do trabalho espiritual, e é o trabalho em si. Então, nós vamos passar agora pela liturgia, pelo trabalho propriamente dito. Tá Rogério, bom? Rogério, só 2 observações aqui no chat, né? Que a Yara falou que quando você falou da limpeza, que coisa bonita isso da limpeza, tem que ter consciência dessa limpeza. É que você falou, a gente sabendo o que está fazendo cada coisa, a coisa fica mais bonita mesmo, porque a gente está entendendo, né? E quanto à Sem dúvida. defumação, ela falou que no budismo também existe essa bênção do mestre para o monge. Ah, quando tem o beijamão que você falou, né? Ah, legal, bacana. Não sabia que no budismo tinha isso. Olha que bacana, você vê? É um sinal, acho que é um sinal do respeito mesmo, do reconhecimento, né? E é tão bacana porque eu por exemplo, não sabia, né, que quando você beija a mão, então, primeiro tem esse ato de amor e reconhecimento, que é uma pessoa que, de alguma forma, dirige a sua vida. E dirigir a vida espiritual, gente, naturalmente, muita coisa que a gente ouve, a gente acaba colocando na prática na nossa vida, né? Então, a gente tem esse ato de amor em reconhecer isso. Mas eu achei muito bonito quando o meu dirigente fala assim, olha, o fato de você colocar a minha mão na sua testa é porque eu estou te dando a sabedoria. Aos poucos, você vai absorver a minha sabedoria para que você possa replicar. O que é muito bonito também, né? O que torna o ato ainda mais simbólico. Mais algum comentário? Não, só isso. Maravilha, maravilha. Alguma dúvida, gente? Alguém quer fazer alguma colocação a mais? Não, acho que não. Não? Ô, Rogério, Diga. antigamente, para a avó também, tudo, a gente sempre pedia a bênção assim também. É verdade. Independente do espiritual, você fala? Isso, independente do espiritual, realmente, o pessoal mais antigo, assim, do interior, tudo benção a avó, benção a mãe, né? Tudo beijinho na mão, na testa. Você vê que é um negócio, Carol, bacana, assim, ó. Na minha família, a família por parte da minha mãe, é toda aqui de São Paulo, pessoal que veio da Europa e morou sempre em São Paulo, né? Mas a família do meu pai são todos do interior, são da região de Votuporanga, em Andeara, essa região ali. Sempre que nós íamos para aqui, nós não tínhamos esse hábito. Eu não pedia a bênção para minha avó aqui. Uma vida cotidiana, mais urbana, e passava esse tipo de coisa. Mas, quando a gente ia para o interior, a minha avó vinha assim, a gente pedia a bênção para ela. Bênção, avó. Ela, Deus te abençoe, meu filho. Era tão gostoso ouvir aquilo. E é cheio assim, de amor, né? Tão bacana. E a gente fazia questão de chegar lá e falava, não, agora eu vou pedir a bênção para minha avó. Era uma delícia. Na religião, eu sempre pedi mais para os meus padrinhos, né? O meu pai de santo nunca... Não que ele não ligava, mas quando a casa era menor, sim. Depois o pessoal começou a ver isso de outra forma, achar que, né, idealizar de outra maneira, então ele deu uma cortada nisso, mas a gente pedia sempre a bênção para madrinha e padrinho, que eu aprendi com o significado de eu confio o meu ori nas suas mãos, né? Então eu confio o meu ori nas suas mãos. Aí Deus me abençoe, a madrinha, né? Eu confio também meu ori em suas mãos, ou eu confio o meu coração em suas mãos. Muito bonito, outro significado lindo, está vendo? Né? E eu acho bem legal também padrinho e madrinha, tá? Porque eu acho que eles têm um papel muito importante na vida do médium. Os batizados que a gente faz lá, que os padrinhos são sempre os médiuns da casa, né? Porque tem que ser já padrinho batizado também, madrinha. Isso é importante, porque são pessoas que, quando o médium não estiver muito bem, são eles que vão fazer contato, são eles que vão olhar. É como nada diferente de um padrinho, uma madrinha, de um batizado de um filho, né, aqui fora. Acaba sendo a pessoa que vai te auxiliar durante a vida,
né? Que vai se preocupar com você, que vai, então, acho que é fundamental também. Boa observação. Onde eu aprendi, assim, não na católica, né, mas a católica também seria a representação ali de uma segunda mãe, um segundo pai, né, mas na Umbanda já eu aprendi de outra forma, que é um representante daquele orixá para você, daquele guia para você, né. Então, ele É isso aí. seria a tua conexão física, né, com o espiritual, da forma que o meu padrinho, por exemplo, é Xangô e Iemanjá, né? Então, aí, eu sou madrinha de Oxum do Lourenço, meu sobrinho que está aqui. Então, aí a gente, né, é uma representação do espiritual fisicamente. Eu aprendi dessa forma, não sei se, né, tá correto. Existe essa forma também. Também existe essa forma do orixá ser o padrinho, né? Existe essa representação, mas, por exemplo, na nossa casa, quando um filho é batizado, nós trazemos as pessoas realmente para serem padrinho, para ser um padrinho e madrinha. Nós não damos o orixá como padrinho. Não fazemos isso, mas as pessoas sim. E essas pessoas se tornam, e assim, tem que se tornar, né, participativa na vida daquele médium, ajudar naquilo que for necessário, nas dúvidas, que às vezes, por dirigente espiritual, é muito complicado. Somente casas que têm muitos filhos, é difícil do dirigente ou uma dirigente ali dar conta, porque você tem a sua vida também, né? E aí os padrinhos fazem essa importante tarefa aí de auxiliar, né, nas dúvidas, e quantas dúvidas, né? Quantas vontades de desistir existem. Meu Deus do céu. Imagina só. Todos nós já passamos por isso, né? Seja de qualquer religião, né, gente? A gente sempre bate, né? Tem um momento da nossa vida que a gente bate aquela dúvida, né? Será que eu estou no lugar certo? Será que eu não estou? Por que isso acontece com aquele, mas não acontece comigo? Ah, é normal. Normal, absolutamente normal. E essa figura do padrinho e madrinha é tão importante que traz esse consolo de paz aí. Rogério, Desculpa. Oi, Yara, pode falar. Rogério? Eu ia só ilustrar mais uma coisa. Eu ia só falar assim que você estava falando sobre sinais, benzimentos. Eu lembrei que eu sou de descendência árabe, né? Então, aquele sinal que a gente faz assim, ó, aqui, que você vê no árabe fazendo, né? Significa meu coração, minhas palavras e meu pensamento estejam com você. Olha, é bonito, né? Lindo demais. É isso. Então, isso Completo de amor. Yara, a gente não tinha percebido com esse nome aí. Ô, Rogério. Oi, Maria Neide. A avó Maria Quitéria, ela ensinou um cumprimento que é a cabeça que tenhamos bons pensamentos, boas palavras e no coração com muito amor. Então, quando a gente se cumprimenta, a gente pega as mãos, cabeça, boca e coração. Olha que lindo. Olha que lindo. Aí igual a Yara, né? Dando o exemplo. Isso. Exatamente a mesma ordem, né? É isso mesmo. É isso aí. Você vê que coisa linda, gente? É isso que eu falo. Quando a gente dá o significado, entende o significado, não sei, parece que um laço maior é criado, né, entre nós, né? Eu acho que aumenta o respeito, aumenta o amor, o reconhecimento, o quanto aquela pessoa é importante na sua vida. Afinal de contas, num terreiro, muitas vezes... Olha, vamos pegar a Maria Neide aqui. Você está há quanto tempo lá no terreiro, Maria Neide? 52 anos. 52 anos, gente. Olha, você tem que ter amor para estar com as pessoas lá. Não é verdade? 52 anos. E está aqui com a gente. E está aqui com a gente. Então, é tão gostoso quando você dá o significado. Quando ela me manda as mensagens dela assim, já falo que, bom, ela é minha mãezona, né? Porque minha mãe já pediu para ela cuidar de mim aqui, então é gostoso. E você dá esse significado, dá esse entendimento. Para mim, muda a minha vida, gente, de verdade. Viu? Precisa gostar, né? Precisa gostar muito. É verdade. Aí você estava falando o bate-cabeça, né? Antigamente, nós batíamos a cabeça, deitávamos na toalha. Agora, de uns anos para cá, aí a avó Maria,
a gente bate cabeça no toco do Pai João, mas a gente não precisa deitar. Aí eu perguntei, vó, por que a gente não deita mais? Aí, se a gente for deitar, precisa ajudar alguém para levantar. É a sabedoria da espiritualidade. Ó. Tem que arrumar uma maca alta para bater a cabeça agora. Pois é. Ela sabe que não dá para exigir muita coisa. É isso aí, gente. Né? Esse é o carinho e respeito mesmo. Já recebeu para levantar todo mundo. Oi, Mari sabe, né, Mari? Estou falando, precisa receber o Ogum para levantar todo mundo ali na hora que deita. Oh, pois é. Que bom. Ô, Rogério, tem mais dúvidas aqui, viu? Tem mais 2 dúvidas. O Ricardo Sibinelli está perguntando como faz para saber o pai de cabeça. Depois tem o Pietro Castellani está perguntando quais as ervas de defumação e o porquê de cada uma. Acho que você vai ter uma aula sobre isso, né? Essas são as 2 dúvidas que tem aqui. Isso. Nas 2 situações a gente vai falar um pouco mais para frente, mas eu vou dar um spoilerzinho aqui. Bom, Ricardo, em relação a pai de cabeça, nós temos algumas formas, né? Uma delas é através do oráculo, então, no caso dos jogos de búzios, onde você consegue estabelecer ali quais são seus orixás, né? Orixá de frente, orixá juntó, tem aqueles que jogam também para o orixá ancestra, né? Essa é uma forma. Existe a forma dos odus, que é a contagem pelo dia de nascimento, né, que você coloca, e tem uma numeração, que você faz a soma dela completa, e aí você tem os odus, onde você vai colocando, e ali você vai identificando até mais do que os próprios orixás. Você vai identificar quais são os seus exus de trabalho, o exu, se eu não me engano, o exu de proteção, eu sei que tem algumas distinções, tá? É uma outra vertente, principalmente aquelas umbandas mais africanizadas, que trazem mais do candomblé um pouquinho junto ali. E você também tem a forma, algumas umbandas utilizam do próprio chefe do terreiro, incorporado. Ele, às vezes, fala ali para os filhos quais são os orixás de frente de cada um daqueles filhos. Claro, isso depois de um tempo ali, dele já trabalhando, já desenvolvendo. Tá bom? Então, que eu conheço essas 3 formas que você conhece o seu orixá, o seu pai de cabeça, o seu orixá de frente, e sua mãe de cabeça, seu orixá juntó, tá? Eu utilizo mais a forma do jogo de búzios. Eu acho que ele é um oráculo que te traz aí um pouco mais de certeza, porque é o Ifá que fala, aliás, tá? Através do búzio, quem traz a mensagem é Ifá, que a gente falou ali no comecinho. Pietro, em relação às ervas de defumação, as ervas de defumação, elas vão depender da finalidade, vão depender sempre da finalidade a qual você quer fazer. Para defumação de trabalho dentro do centro, você, via de regra, vai trabalhar com ervas que vão te dar energia, sustentação e conexão. Tá? Por que energia? Por que sustentação e conexão? Principalmente para a corrente mediúnica. Só que ali existem ervas também que são ervas desagregadoras da consulência, para quem você vai estar passando também, tá bom? Então, Guiné, por exemplo, é uma delas. Praticamente 100% das defumações você vai ter o Guiné, assim como você vai ter a mirra, o próprio incenso, né? Que são também resinas que desagregam, que ajudam, auxiliam em tirar, né, em desagregar essas energias mais densas, mais colocadas. Agora, você tem defumação, às vezes, que você vai fazer na sua casa.
Então, esse eu sempre falo que a gente tem que ter um pouco mais de atenção, porque você sente o ambiente da sua casa, e aí, se você acha que está muito pesada essa energia, você vai fazer uma desagregação energética mais pesada, você vai colocar ali casca de alho, a depender da recomendação, até raspa de chifre de búfalo ou de boi você pode pôr, né? A depender de como está a sua casa, você sente que, às vezes a gente vai em algumas casas, né, e chega lá, você percebe, assim, claramente que tem miasmas e larvas astrais. A gente vai falar mais para frente sobre isso aqui, tá? Tem na casa, você percebe. Então, com uma defumação só de erva, eu não consigo. Eu preciso colocar até, às vezes, um pouquinho, uma colherinha pequena de enxofre, mas para desagregar. E depois disso, ainda a gente vem com bate-folhas ali para restaurar a energia, porque eu desagrego tudo, inclusive as energias positivas. E aí eu tenho que vir com alguma coisa complementar para que a energia se restabeleça naquela casa. Tá bom? Então vai sempre depender da finalidade. Mas lá na frente a gente vai falar mais sobre isso. Mais alguma coisa, Iris? Não, tá tranquilo aqui. Ok, maravilha, aula gostosa, em meio de um feriado, mas foi uma aulinha muito boa. Diga, Marli. Abra o microfone, Marli. Abra o microfone, a gente não está te ouvindo. Não estou ouvindo, Marli. Não estamos ouvindo, Marli. Não te ouvimos, Marli. Ó, não estamos te ouvindo. Ela está com o microfone fechado. Eu acho que sim. Tá? Marli, nós não estamos te ouvindo. Não está funcionando. Agora sim, agora sim. Agora foi. Então, estava falando, no terreiro do Pai João, além da gente bater cabeça para Oxalá, a gente batia na frente para Iemanjá, não sei se isso é via de regra, e à direita para Ogum, né? E para a esquerda Xangô e o Pai João. Eu lembro que também para os atabaques, né? Tinha que bater. Não é? Não, a Isso gente pode batia a cabeça para Oxalá, batia a cabeça para o guia-chefe, né, que era no toco do Pai João, e batia a cabeça nos atabaques. Vai. E a gente continua cumprimentando. Né? Esses 6 cumprimentos a gente faz. Isso. Você vê, tem casas que são os seus rituais, né? São os seus próprios rituais. Dos atabaques, legal, né, que vocês batem, muitas casas batem cabeças também para os atabaques. Para quem não sabe, né, pode estar se perguntando, aí a Maria Neide pode até complementar se for diferente lá no caso dela, mas é porque é um organismo vivo também, gente. Os atabaques são consagrados. Eles são consagrados a entidades e a orixás. Então, é um elemento vivo, é como se fosse um assentamento vivo ali dentro do poder. Então, tem que ter um respeito ao sagrado muito grande os atabaques. É mais ou menos por aí, Maria Neide, de vocês lá? É isso mesmo. É sagrado por Oxóssi. Por Oxóssi, né? Tem casas que têm a consagração dos atabaques para pretos velhos, mas outros para caboclos, mas é um elemento vivo e sagrado ali dentro. É por isso que faz a referência aos atabaques, tá bom? Muito bem. Oi. Não te cortando, onde eu estava, né, lá realmente a gente batia a cabeça para o atabaque e para as Zequedes, porque no caso a nossa era misturada, então batia a cabeça também para as Zequedes, mãe, o pai da casa, para todos eles. Perfeito, boa trazer essa analogia aqui. As umbandas mais traçadas, as umbandas que trazem um pouco do candomblé junto, bate cabeça para as Zequedes, porque as Zequedes
são as principais, as únicas que podem trabalhar os amalás dos orixás. Então, elas merecem as reverências também. Então, ela tem um peso enorme junto ao pai e mãe de santo da casa. As Equedes também tem esse peso muito grande, porque elas são as únicas que põem a mão naquilo que serão ofertados aos orixás. Então, tem todo esse sagrado, tem todo esse aspecto sagrado para elas também. Legal, bom trazer, porque tem umbandas que são assim também, muito bem. Legal, bacana, adorei, hein? Cada um trouxe um pouquinho aí dos elementos das suas casas, isso nos engrandece, enriquece demais, né? Muito gostoso, adorei. Então, Neidinha, eu vou pedir para você trazer as palavras finais aqui, a nossa oração, para que a gente tenha uma excelente semana, repleta de luz, com as bênçãos de nosso Pai Oxalá. Que assim seja. Vamos agradecer ao Pai esse grande presente que Ele nos deu no dia de hoje, de nós estarmos reunidos. E essa reunião muito linda, juntamente com os mensageiros que se fizeram presentes. E através de cada um de nós, podemos formar esse grande funil, a fim de que eles puderem chegar até esse plano denso, ir a lugares tão distantes, onde os nossos irmãos estão necessitando um pouco de amor, um pouco de serenidade. Agradecer ao Pai o grande presente que ao amanhecer Ele nos deu, que foi a vida. Agradecer tudo que nós conseguimos fazer no dia de hoje. Agradecer a nossa vista, que alcançou tantos lugares com a nossa visão. Agradecer os nossos ouvidos, que ouviram tantos sons. Agradecer a nossa boca, onde nós ingerimos o nosso alimento para o nosso corpo e aonde as palavras saem. E que essas palavras, as palavras que nós gostaríamos de ouvir, e nós tivemos a oportunidade de transmitir às pessoas que caminharam conosco. Agradecer ao Pai o nosso leito, onde nós colocamos a nossa cabeça. Agradecer ao Senhor Ogum, que nos protege na nossa caminhada, que nos dá segurança e que possamos, todos os dias, colocar o nosso joelho no chão e agradecer essa grande jornada que nós temos juntamente com a vibração dos senhores Oguns. E quando nós colocarmos a nossa cabeça no travesseiro, possamos dizer: Senhor, em paz eu deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes repousar em segurança. Graças a Deus, meu Deus. Graças a Deus, meu Deus, pelo dia de hoje, louvado seja Deus. Pai Oxalá, muito obrigado. Pai Oxalá, muito obrigado. Pelo dia de hoje, louvado seja Deus. E aos orixás, muito obrigado. E aos orixás, muito obrigado. Pelo dia de hoje, louvado seja Deus. Pai João da Mata, muito obrigado. Pai João da Mata, muito obrigado. Pelo dia de hoje, louvado seja Deus. E aos mensageiros, muito obrigado. E aos mensageiros,
muito obrigado pelo dia de hoje, louvado seja Deus. E ao Rosário, muito obrigado. E ao Rosário, muito obrigado pelo dia de hoje, louvado seja Deus. E aos meus irmãos, muito obrigado. E aos meus irmãos, muito obrigado pelo dia de hoje, louvado seja Deus. Graças a Deus, graças a Deus, graças a Jesus. E que tenhamos uma boa noite de sono. E que todos os mensageiros possam retornar a essa egrégora e seguir a sua caminhada para o plano espiritual. Que assim seja. Que assim seja, assim será. Ótima noite, boa semana para todos vocês. Aproveitem o feriado amanhã, descansem um pouco e que Ogum abençoe, ilumine, abra o caminho da vida de vocês para tudo aquilo que vocês desejam e querem, tá bom? Que assim seja. Assim seja.